Bom, boa noite. Eu sou Adode Leal. Estamos aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Osígenes Costa, em Porto Seguro. E esse é o componente Pedagogias da Cena, que é oferecido nos cursos de primeiro ciclo. Tem uma oferta das artes, do bacharelado interdisciplinar em artes e licenciatura interdisciplinar em artes e suas tecnologias. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, que eu tenho uma honra muito grande de contar com ela nessa presença. Quem mais tiver câmera, fique à vontade para ligar, vai se aproximando. Eu vou fazer uma apresentação dela, mas certamente ela também vai se apresentar, e vai ser importante que ela conte sua trajetória conectada com a aula que ela vai dar. Estou muito feliz que ela esteja fazendo a sua primeira contribuição, colaboração na Universidade Federal do Sul da Bahia, que eu espero que seja a primeira de muitas, e que ela seja muito bem enviada essa noite conosco aqui. Então, vou apresentar para vocês a Freda Amorim, que vai dar aula Queer Lombismo e Pedagogias da Cena. A Freda se apresenta em primeira pessoa, então eu vou ler aqui. Antes de qualquer coisa, sou uma corpa travesti, preta de axé, que transita pelo mundo. Professora no curso de pós-graduação, Lideranças Transformadoras do BBI of Chicago, Business Behavior Institute. Mestra em Artes Cênicas pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Historiadora e professora de História, 2009. Tenho me relacionado com as artes... com a performance, intervenções urbanas, teatro, poéticas de si, processos de criação, experimentação e debruçado em pesquisas, ações e práticas voltadas para as questões de gênero, raça e classe, junto à plataforma Queer Lombos, composta por outros pesquisadores, artistas e pessoas LGBTQI menos mais. Tem um menos antes. Então, ponto. Organizadora e idealizadora da Livra das Contrações, que será publicada no ano de 2021, fruto de um processo metodológico de escrita fora da pele, mediado por mim. Escritora de um volume da coleção Escritas Pretas, Sankofa, do Instituto Langage. Estou atualmente como produtora e idealizadora da empresa Bangalô de Irene Produções Artísticas. Então o outro perfil é teu também. Tava falando como se fossem duas, e não deixa de ser, né? Quando você é empresária de si mesma, é o alter ego. Adoro. Vai ser quem vai me dar o suporte técnico. Arrasou. Aqui. E... que vem desenvolvendo vários projetos no campo das artes e articulando também suas ações na plataforma coletiva Queer Lombos, Minas da Voz, Zona de Encontro, Semeando Águas, e também transita pelo audiovisual em parceria com outras produtoras, como Tandera Filmes e Conspiração Filmes nas produções Corpo Presente e Quando a Terra Treme. Esta é a Freda Amorim. Aqui eu vou falar um pouco, então, sobre a plataforma Queer Lombos, na descrição que eu peguei do site, que ela nasce da necessidade de construir espaços de encontro, afeto, pesquisa, expressão estética, artística e, acima de tudo, de resistência através da cultura. Criamos, assim, um processo coletivo de articulação para possibilitar a realização de eventos, conectando diversas pessoas em torno da vontade e da possibilidade desses encontros. Demos início a algo que podemos chamar de movimento cultural. Ouro Preto, berço desse movimento, é cidade patrimônio da humanidade e tem inúmeras controvérsias, dissonante em relação aos significados que sua população atribui aos monumentos e histórias. A inquietude em relação às abordagens sobre diversidade e colonialidades começa aí. Então, hoje com vocês, muito obrigada, Freda, por você ter aceito o convite de estar aqui conosco. E também agradeço as pessoas que vieram, especialmente para a tua aula aqui inscritas. Deixa eu ver aqui quem está presente. Daniel da Costa Severo está aqui. Crice Santos de Lima, Arthur Medrado, Felipe Anselmo.
4 inscrições de fora, então sejam muito bem-vindas também. E aproveitem essa aula. Quem tiver câmera para ligar, fiquem à vontade para a gente acompanhar aqui, tá bom? Freda, vem com tudo. Gente, eu coloquei no chat, não sei se vocês viram, que eu pedi para pegarem um copo d'água, um papel e uma caneta. Quem ainda não fez isso, pode buscar. Arrasou. Vamos fazer um feitiço. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, para a gente poder começar a nossa conversa, o nosso encontro. Vamos ver. Eu sempre apanho das tecnologias. Mas eu acho que é isso mesmo. Chegou ainda? Não, tá indo, tá indo, tá indo. Bem, então boa noite, primeiramente, a todas, a todes e a todos. Agradeço, né, a Dodi pelo convite, pelos convites, né, que eu acho que já aconteceram outros e tantos outros vão acontecer. Convites para estar junto, convites para o encontro, convites para a troca, né? Agradeço também a todas que estão aí, todos e todos, né, para esse momento de escuta e de encontro, né? Todas as vezes que eu sou chamada para falar, para dar uma palestra, porque eu sou muito palestrinha, sabe? Para dar uma aula, eu gosto de começar esse momento, né? Chamando-o de encontro, né? Porque eu acho que é através dos encontros, né, que as coisas se transformam, que as coisas se movem, mudam de lugar, se deslocam de lugar. Algo acontece, né? Quando a gente se dispõe a encontrar, né? E a intenção desse encontro, né, não é ensinar, nem trazer teorias, nem jogar teorias, mas é levantar questões também, refletir sobre elas, né? E que são questões que fazem parte de todo o nosso cotidiano, que fazem parte da nossa existência, que fazem parte da nossa vida, né? E essa temática é uma temática que faz parte muito fortemente da minha vida, assim, porque eu estou imersa completamente nisso, porque diz respeito muito fortemente da minha existência, né? Por isso que a ideia é que a coisa aconteça dentro da pele, que ela extravase para a pele. Por isso eu pedi para vocês trazerem esse papelzinho. Então, a função do nosso papel e da nossa caneta é essa. A escrita que sai da pele. Enquanto eu vou falando, enquanto eu vou dando a minha palestrinha, eu gostaria que vocês fossem escrevendo. Não escrevendo o que eu estou dizendo, mas escrevendo o que vocês estão sentindo nesse papel, né? Acolham as memórias, os sentimentos, os desejos. Então, é um exercício para você jogar nesse papel livremente, performaticamente, o que você está sentindo e o que essa conversa, esse encontro está provocando em você também. Ok? E eu convido vocês a beber a água comigo agora. Essa prática é uma prática que fizemos durante os canjerês na plataforma Quirlombos, canjerê de ideias, porque consideramos também que era um momento de circulação de ideias, né? Uma gira, né? No candomblé, a gira é o momento onde as ideias estão circulando, as energias estão circulando,
né? Então, uma saudação, né, a Exu, que está aqui conosco nessa noite, nessa gira, nessa encruzilhada, né? Que essas ideias possam circular, possam chegar até nós, possam provocar coisas, transformações, questões, e que além de Exu, todas as nossas ancestrais, as nossas transcestrais também estejam presentes, porque se estamos aqui hoje, é porque outras estiveram, é porque outras não estão mais, é porque outras abriram caminhos. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre isso, falando um pouco sobre quem são essas canceladas e essas condenadas, né? Nessa gira do mundo. E hoje em dia a gente consegue ter acesso, né, a alguns dados da violência sofrida por pessoas LGBTs, por pessoas trans em especial, isso através de uma plataforma que se chama ANTRA, né, que faz esse levantamento, que cria um dossiê anual, né, sobre essas estatísticas de violência. Mana, Sim. Desculpa te interromper, só fazer um pedido. Você pode apertar o botãozinho ocultar ali? Porque tem uma frase que tá... Aí embaixo. Isso. Isso, Arrasou. pronto, obrigada. Então é isso, né? Segundo o dossiê da ANTRA do ano passado, pela segunda vez consecutiva, o Brasil liderou o ranking na frente, né? O ranking de violência e de assassinato de pessoas trans, né? Em janeiro deste ano, que foi o mês da visibilidade trans, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais ANTRA lançou um dossiê, né, desses dados, com esses dados da violência e assassinato. E isso foi assim, tem sido, né? Desde quando a ANTRA começou a lançar, né, essas informações, esses dados estatísticos, né? E isso deveria ser uma obrigação do poder público, né? Mas a gente sabe que a gente tem que se organizar na base, a gente tem que criar movimentos, criar coletivos, criar estratégias, né? Então, desde quando a gente começa a confrontar com esses dados, a gente começa a pensar não só nos fatos e nos dados da contemporaneidade, mas a pensar em todos os mecanismos que são criados socialmente para cancelar, né, essas pessoas, condenar essas pessoas há muitos anos, né? Nesse primeiro semestre, nós já tivemos 80 casos de pessoas trans que morreram assassinadas, violentadas, suicidadas. E fica essa questão, né? Isso é natural ou é cultural? Não se nasce, se torna, né? E isso. Essa aqui é a capa, desculpa interromper, que eu achei muita coincidência. Essa é a capa da Tertuliana Lustosa, da banda A Travesti. Sim, sim. Que é Não se nasce mulher, torna-se traveca. Traveco. Então é isso, né? É pensar na naturalização. Então a gente tem duas questões aí que são pertinentes para a gente pensar nessa introdução quando a gente traz a questão da violência. E por que eu trago a questão da violência? Por que eu trago a questão da morte, da dor? Porque para Vilma Piedade, que é uma teórica, uma pesquisadora, uma mulher negra, o que une, aí, quando ela vai investigar o que une as mulheres, né, no feminismo, né, em torno do feminismo, a gente tem aí alguns teóricos já dizendo que é a questão da sororidade, né, que é essa empatia, mas aí a Vilma Piedade vem nos dizendo que o que une as mulheres negras em torno do feminismo é a dor, né? É a dororidade, é a violência.
E o que une os nossos corpos, as nossas corpas, transviadas, transexuais, travestis, em torno, né, de uma luta, em torno de uma causa, em torno de uma questão, inicialmente também é a dor, né? É o que nos dói, né? É o que nos machuca, é o que nos cancela, é o que nos aniquila o tempo inteiro, né? Então é a dororidade que nos une. Claro que a partir da dororidade nós começamos a pulsar outras coisas. Começamos a pulsar arte, que é o que nos transforma. Começamos a pulsar forças, né? Todo tipo de força. Mas o que nos une, né? O que nos traz aqui, né? Em torno de todas essas questões, em torno da militância, né? Descansa militante. É a dor. Porque tudo isso que acontece é uma estrutura cultural, né? Essas corpas que são violentadas, suicidadas, assassinadas, isso tudo, né, o racismo, a transfobia, a homofobia, tudo faz parte de um processo estrutural muito forte, né? Aí vou trazer aqui para vocês Abdias, Tatiana, Lélia, eu, você, nós, né? Para refletir sobre como acontecem esses espaços de aquilombamento, esses coletivos, essas plataformas, essas coisas que hoje em dia a gente está vendo até muito mais, com mais frequência, porque a gente está aqui ocupando, né, esse território virtual, digital, né? E estamos tendo acesso, né, a esse espaço, mas sabemos também que muitas pessoas não têm acesso, né? Inclusive, eu e a Doide temos um texto aí que tá saindo para falar também sobre essa questão, sobre as teatralidades, né, e o teatro sem telas, né? Como lidar e como jogar com essa realidade, sabendo que existem pessoas que não têm acesso nem ao celular, nem à internet, nem a esse outro território, né, que se cria. E Abdias do Nascimento, lá em 90, 80, desculpa, ele vai fazer uma reflexão que é meio não, é uma reflexão ancestral, porque ele vai buscar lá em Palmares, né, o entendimento de como que esses lugares, né, do negro escravizado surgiam e em qual lógica que essas pessoas se organizavam dentro desses territórios também, né? Então podemos falar que a filosofia Ubuntu nesses territórios de aquilombamento, né, que o Abdias do Nascimento ele tem uma pesquisa e ele tem uma teoria, né, que é muito forte sobre o quilombismo, um livro, inclusive uma publicação. Então ele diz que nesses territórios, na medida em que a identidade e os modos de fazer dessas comunidades são fundamentalmente coletivos e interdependentes, a partir da filosofia Ubuntu, então, nesse sentido, o quilombismo, tal como defendido por Abdias do Nascimento em 80, possibilita a identificação e o desenvolvimento de práticas pedagógicas calcadas em saberes ancestrais de matriz africana, que tenham como intuito o fortalecimento desse tipo de humanidade expresso nos quilombos, que só se compreende em uma coletividade cuja dinâmica existencial se dá em movimento e unidade com os elementos da natureza e com a escuta e oralidade do outro. Então aí a gente tem três palavras e três questões, três que podemos até chamar de talvez de conceitos, mas três palavrinhas que são extremamente importantes, tanto para entender o quilombismo de Abdias do Nascimento, né, quanto para entender o queerlombismo que a gente vem participando e construindo
agora, né, na contemporaneidade, que são a ancestralidade, a escuta e a oralidade, né? Muito se fala sobre lugar de fala, né? Muito se fala sobre lugar de fala e pouco se fala sobre lugar de escuta, né? Então, dentro dessas organizações, dentro das organizações do Quilombo, né, era extremamente importante, e isso a gente percebe, inclusive, em organizações indígenas, né, a questão da ancestralidade, né, o Sankofa, né, que é o olhar para trás, né, para entender o que aconteceu lá e depois voltar para frente e projetar, né, um futuro possível. Temos aqui alguns nomes. Somos tantas, somos muitas. Aí eu trago aqui uma comparaçãozinha, assim, não para comparar, mas para a gente tentar associar e entender esses movimentos, né? O quilombismo é um estudo do Abdias do Nascimento, né? E ele estuda, a partir do quilombismo, as estruturas quilombolas. Então, o quilombismo, para Abdias do Nascimento, como uma das primeiras formas de liberdade experimentada por pessoas negras escravizadas nas Américas. Então, era o território, né, onde essas pessoas negras escravizadas nas Américas experimentavam a liberdade. E no quilombismo é o lugar onde o afeto transformou o meu olhar sobre minha própria vida. E esse afeto eu só pude encontrar no meio da família que os tropeços da vida me deu. O afeto me reconstruiu. Então, dentro do quilombo, dentro dos quilombos, é o lugar onde a gente experimenta, né, a liberdade também, mas a gente experimenta também outros lugares que, na maioria das vezes, pessoas trans e pessoas travestis são privadas, né? Que é o lugar do afeto, o lugar da família, o lugar do amor, o lugar do cuidado, né? Que na maioria das vezes as nossas famílias de origem nos privam, que na maioria das vezes a sociedade nos priva, porque a sociedade nos violenta o tempo inteiro, né? Então, o resgate, né? E a constituição e a construção desse lugar de afeto dentro do quilombo e dentro dos coletivos, né? Aí eu estou considerando que, quando eu falo quilombo, eu estou considerando que espaços de coletividade, espaços de troca de afeto, coletivos, agrupamentos de pessoas, né? Trazendo assim só um exemplo para ser bem contemporânea, porque está todo mundo consumindo e todo mundo assistindo, e que ótimo que está, né? Pose, por exemplo, né? Que vem trazendo lá para a gente um recorte, que não é brasileiro, é norte-americano, um recorte dos anos 90, mas que mostra muito bem as formas de organização dessas casas, né? Que são espaços de aquirlombamento, né? No quilombismo, a gente pode observar uma postura comunitária baseada em valores africanos. E no quilomboismo, a gente sempre somos marcadas pelos encontros. Ocupar, estar, atravessar corpos e corações, máquinas e instituições. Dororidade. Aqui entra uma questão que é muito importante e que durante muito tempo ficou se falando muito sobre isso, e eu até estava achando que seria um conceito muito saturado, mas que é real, que é o hackeamento, né? A gente vem hackeando as instituições há algum tempo, a gente vem se infiltrando em espaços que são feitos, né, para nossa não presença, não, para a gente não estar lá,
de fato, né? E a gente vem observando isso muito fortemente, né? Então, se inserir em determinados lugares é um processo de ocupação e de hackeamento, né? Para uma travesti sair do ensino médio com diploma é uma ocupação. Para uma travesti entrar dentro da universidade é uma ocupação. Para uma travesti sair da universidade, porque não é só entrar, né? Ela precisa entrar e precisa sair, né? Ela precisa permanecer e ela precisa sair. É um processo de hackeamento e de ocupação, né? Que é quando e isso acontece quando os nossos quilombos vazam e transbordam, né? Quando a gente entende que a gente precisa sair, né, de dentro do aquilombamento, de dentro da chamada bolha, para entrar dentro de um sistema que é muito forte, que está muito forte, que está muito estruturado, né? Que é um sistema patriarcal, é um sistema branco, né? É um sistema cisgênero. Então a gente começa a entender, né, que a gente precisa se infiltrar dentro desse mecanismo, dentro dessa máquina, para a partir de dentro dela a gente trazer. A primeira coisa que a gente leva quando a gente entra dentro dessa instituição é a nossa presença. É a nossa corpa transviada, é a nossa corpa transgressora, é a nossa corpa monstro, né? Então, quando a gente consegue entrar, a gente já cria um rompimento com essa estrutura. E essa estrutura começa a criar outros mecanismos para que você não permaneça ali, para que você saia, para que você não dê conta, né? Então, é sempre um processo muito forte de resistência, né? Que é a mesma coisa que você resistir assim. Você está tentando entrar numa porta, a pessoa está te empurrando, você está tentando entrar. E de reexistência, porque você precisa resistir dentro daquele lugar, porque aquele lugar não é para você, então você não existe ali. Você não foi programado. Aquele lugar não está programado para você estar ali. Então você precisa reexistir dentro desses espaços, né? Dentro do quilombismo, a gente tem uma estrutura democrática, horizontal, e dentro do quilombismo a gente tem uma estrutura democrática e, na maioria das vezes, não hierarquizada, né? A gente vem até reproduzindo alguns lugares, né, da família tradicional dentro desses espaços, né? Que é o lugar da mama, é o lugar da mana, né? E a gente vem ressignificando essas funções dentro da família também, né? Porque a gente sabe que numa estrutura familiar, quem é o majoritário, né? Quem é o mais poderoso, né? Porque tudo é relação de poder também. Então a gente sabe quem é o mais poderoso numa estrutura familiar tradicional é o macho, é o pai, né? É a figura paterna, né? E o feminino, a mãe, é sempre colocada nesse lugar da subalternidade, da servidão, né? Dentro de casa. E nesse lugar da fragilidade também, né? De quem tem que ficar ali cuidando daquele espaço, né? Do lar. E o macho tem que sair para poder trazer o sustento daquela família, né? Então aquela família depende daquele macho, né? A família tradicional. Uma economia anticolonial no quilombismo. Aí no quilombismo isso é político, pois é político tudo que diz respeito ao encontro, que gera atrito e que faz queimar. Mas quero dizer também que quase sempre fazemos uma onda, seja no mar ou no rio, que faz transbordar nossos afetos e apagar o fogo ruim. O quilombismo é baseado na ancestralidade e o quilombismo na irmandade. A irmandade é o alicerce para a vida, na transancestralidade. O quilombismo traz a pluralidade e o quilombos traz. O meu quilombo me lembrou as razões de seguir e me deu novas razões para seguir. Garantia de lugar de poder e tomada de decisão no quilombismo. E no quilombismo temos o hackeamento no sistema pelas corpas dissidentes LGBTQIA+.
A ideia de aquilombamento é que permitiu o amor e a consideração que nutrimos umas pelas outras, permitiu o respeito e a admiração da comunidade. Essas coisinhas que estão aqui do lado do quilombismo foram todas extraídas, né, dessa metodologia que eu acabei tendo que criar no mestrado, que é a escrita que sai da pele, afetação escrita que sai da pele, porque quando se trata de movimento dissidente, de transancestralidade, de travesti, de pessoas trans, pessoas LGBTs, a gente tem uma dificuldade que agora, hoje em dia, a gente está conseguindo vencer essa dificuldade, que é uma dificuldade epistemológica, né? A gente não tem, né? Não tinha, aliás, muitas referências bibliográficas e de teóricos de pessoas trans, de pessoas LGBTs. Hoje em dia a gente está conseguindo ocupar, a gente está conseguindo publicar, não que isso esteja sendo fácil, mas à custa de muita luta, né? Para entrar nesses espaços, conseguir publicar os nossos textos, para ser usadas também como reflexão, como referência. Né? Eu estou aqui na minha frente, tem vários. Olha esse aqui, que incrível. Vocês já leram? Tem que ler, gente. Então, assim, a gente tem aí uma gama de opções de leitura trans, de leitura transviada, de leitura travesti. E é a partir, né, dessas afetações que a gente conseguiu meio que definir, mas eu acho que a coisa não é definir, a coisa é refletir mesmo, né, sobre o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Aí eu volto na questão da escola, né, que eu falei assim, muito rapidamente sobre permanência, sobre entrada e permanência, né? A escola é para todos. Então, a gente tem aí no Brasil cerca de 90% da população trans acaba trabalhando na prostituição. Isso é um dado, né? Segundo a estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, segundo a análise de especialista, esse é um resultado direto da violência sofrida dentro do ambiente escolar, o que causa um alto índice de evasão entre pessoas trans. Né? Então, a gente tem um índice de evasão altíssimo de pessoas trans, que vai do ensino fundamental para o ensino médio, para o ensino superior, para o mestrado e para o doutorado. Eu e a Doide estamos aqui de tenosa. Porque é isso. Então, assim, a gente tem um índice de evasão altíssimo, né? E isso é uma coisa que reflete em todos os setores de uma pessoa, né? A gente sabe, né? Todas estão aí no corre, fazendo suas graduações, correndo atrás de trampo, de trabalho, de job. E a gente sabe que tendo formação, né? Esse processo ele é menos doloroso, não que ele vai ser mais tranquilo. Mas aí a gente tem um número muito alto de pessoas que são compulsoriamente levadas para a prostituição, né? Então, precisa se criar mecanismos para pensar nessa evasão escolar, né? A esse acesso e permanência dessas pessoas, para que elas possam, inclusive, acessar o mercado de trabalho, né? O que a população vem vivenciando são ações descompromissadas com a causa LGBTIA+. Isso falando das empresas, das grandes empresas e do mercado de trabalho, né? Pois estamos falando de política e essa visibilidade e representatividade tem chegado à custa de muita disputa por espaço de fala. É preciso avançar nessa jornada, para além das pautas do calendário de luta e militância, para atender de fato as demandas básicas de sobrevivência nessa população. Esse trechinho
é uma fala minha que está na publicação do Think Eva, que é uma cartilha para empresas, né? Para levar para dentro das empresas a questão e para que as empresas se articulem para criar espaços de reflexão sobre a presença desses corpos dentro da instituição. Ou seja, quais são os mecanismos que esse lugar, que esse território cria e deve criar para que essas pessoas acessem o mercado de trabalho, para que essas pessoas acessem as vagas, né? Sabendo que e considerando que a maioria das pessoas trans, travestis e LGBTs vem se formando também dentro do movimento social, né? Eu vi hoje uma vaga para produtora de projeto social e era uma vaga para pessoas trans. E lá nessa vaga embaixo já estava escrito que a exigência era que essa pessoa tenha graduação concluída em qualquer curso. Então, aí a gente precisa pensar, quando se trata de mercado de trabalho, a gente precisa pensar em vagas direcionadas, né? Porque a gente tem um problema de evasão escolar, a gente tem um problema de formação que é altíssimo, né? E a gente já entendeu também que essas pessoas estão se formando dentro do movimento social, que essas pessoas estão se formando dentro dos projetos que elas encabeçam, que elas puxam, né? Então, a gente precisa pensar também em qual formação que a gente considera, que a gente vai considerar, né? Eu quero abrir a minha empresa para pessoa trans, mas eu quero que a pessoa trans já chegue graduada. Mas como que ela vai chegar graduada, querida, se ela está sendo evadida da escola, do ensino fundamental, do ensino médio? Ela está tendo que ir para a rua para comer, né? Para atender as necessidades básicas de sobrevivência dessa pessoa. Então, assim, pensar na causa além do calendário de pautas, né? Porque a gente tá saindo aí do mês de junho, que é o mês do orgulho, tivemos muitas ações, tivemos muito espaço de fala, tivemos muito lugar para mostrar nossa arte, para fazer nossas coisas, mas o que a gente quer é que a nossa realidade seja pensada e que os nossos corpos sejam acessados o ano todo, né? Não só no mês de junho, não só no mês de janeiro, né? E a grande contradição do Brasil, né? Que é o país que mais mata pessoas trans, mas é o país que mais consome pornografia trans no mundo, né? Então aí a gente reflete sobre qual é a função desse corpo, dessa corpa na sociedade, né? Isso a serviço da cisgeneridade, da branquitude e do patriarcado, né? Só serve para ser violentado e para ser usado como objeto de desejo sexual fetichista, né? Então é isso. Vamos seguir. Qual o papel da escola? Vamos voltar lá no ensino básico, na educação básica. Então, façam um exercício agora, cada uma aí na sua casa, com seu papel, que é de pensar. Quantas pessoas trans você conviveu no seu ensino fundamental? Com quantas pessoas trans você conviveu no seu ensino médio? Quantas professoras trans você teve na sua vida toda? Com quantas pessoas trans você conviveu na sua graduação? Qual é o papel da escola? O papel da escola é acolher todas as pessoas no espaço que é para todos. Educar para não ser LGBTI-fóbica. Educar para a prática da liberdade. Engajar e se comprometer com a diferença, com a diversidade. Respeitar as diversidades, identidades, as diversas identidades de gênero e sexualidade. Entender a escola como um espaço múltiplo e diverso. Tecer uma rede de cuidado e troca de afetos com toda a comunidade escolar, né? O que envolve alunos, alunes, professores, pais, família, né?
O espaço, a escola deveria ser um lugar de acolhimento para todas as pessoas. E não é. Isso a gente sabe bem. Então é pensar, eu acho que a gente tem que começar a fazer um exercício de comprometimento, né? Que é o que as empresas precisam fazer, é o que as grandes instituições precisam fazer, é o que nós precisamos fazer individualmente, né? Medir até que nível você está comprometido com isso, né? Até que nível você está comprometido com a presença de corpos trans na escola, no seu trabalho, na sua rua, no seu prédio, né? A gente é mais possível do que achou que era quando olhou para o espelho sem mais ninguém. Até que a gente se vê em conjunto, sente, diminui para crescer em coletiva. Aí eu vou falar um pouco sobre... Lá, né, que a Dodi falou, fez a minha apresentação. Eu acho que a minha apresentação... Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, assim, o que fez eu chegar nesse lugar que eu estou agora, de pesquisa, de vida e de reflexão sobre a vida, né? Então, eu vivo em Ouro Preto e em 2015 a gente teve uma manifestação aqui chamada de Bichaço, na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Na época, eu era aluna do curso de Artes Cênicas, graduação bacharelado em interpretação. E a gente já sabia que éramos corpos e corpos indesejados dentro do espaço institucional. Isso a gente já sabia. Isso a gente sempre sabe, porque a gente percebe, a gente vê os olhares, aí depois que a gente vê os olhares e as conversas, a gente começa a investigar as políticas. A gente começa a investigar até quando essa instituição está preparada e está comprometida com a minha presença ali. Então, em 2015, a gente foi confrontada com vários casos de homofobia acontecendo dentro da instituição e dentro de casas estudantis, moradias estudantis, onde a universidade dava autonomia para os moradores das repúblicas federais masculinas e femininas para escolherem os moradores usando critérios de afinidade. Então, aí, a universidade passa, então, a dar uma carta branca para esses alunos serem transfóbicos, serem homofóbicos, serem misóginos e toda essa listinha que a gente conhece bem. Porque a universidade dava autonomia para que eles fizessem essa escolha de acordo com os critérios que eles achassem melhor. Então, aí a gente tem uma questão muito séria dentro da universidade, onde a gente começou a perceber que as bichas, as manas lésbicas, não conseguiam acessar esse espaço, que era um espaço público de moradia, né? Não eram escolhidas, né? Então, era um processo de escolha. Aí a gente fez essa manifestação na porta do restaurante universitário, Bichaço, repercutiu assim, na mídia, dentro do campus, né? E depois disso teve um processo de ocupação da reitoria, que eu estava envolvida também, estava metida nessas confusão tudo, gente. E uma das pautas, né, da ocupação, uma das pautas de desocupação da reitoria era o direito do uso do nome social para pessoas trans, alunos e funcionários dentro da universidade. Além de outras pautas, também a gente estava na época do Fora Cunha, eu acho, né? Olha para você ver. São muitos foras que a gente tem que gritar, né, gente? Nessa época a gente estava gritando Fora Cunha. E foi uma pauta vencida, foi uma pauta atendida pela universidade, pelo CUNE, pelo Conselho Universitário. E hoje em dia a UFOP tem essa opção
Claro que ainda é uma opção que levanta e traz e dá abertura para outros mecanismos transfóbicos dentro da instituição, porque a instituição é transfóbica. Então, a instituição acaba que, no começo, não estava preparada para lidar com essa política, mas foi implementada em 2016. Desculpa. Aí, em 2016, a gente lança uma chapa para concorrência do DCE. A gente sabia que a gente não ia ganhar, mas a gente lançou uma chapa chamada Dandara, e era uma chapa composta por pessoas LGBTs. A gente teve uma votação até expressiva, mas o nosso objetivo com essa chapa era lançar a pauta LGBT dentro da UFOP. Caiu aqui e voltou. E é isso, lançamos a chapa. Ali a gente começou a se organizar politicamente, né? E a maioria das pessoas que estavam nesse movimento eram pessoas que estavam vindo ou dos cursos de artes cênicas, do jornalismo, da museologia, pessoas que já estavam vivendo e construindo uma coletividade também já anterior, naquele outro lugar, né, do afeto, da família, da comunidade e do respeito. E em 2016 a gente lança a primeira semana de diversidade de Ouro Preto e Mariana, que foi uma loucura. A gente fez, eu acho, com R$100, mas a gente conseguiu trazer muita gente de BH para apresentar performances, fazer rodas de conversa, exposição. Então a gente teve várias coisas na programação uma semana inteira. Em novembro lançamos outras semanas de diversidade. Em 2016 foram 2. Aí a gente já trouxe a temática da bicha preta. E em 2017, não, 2017, desculpa, a bicha preta. Aí em 2018 a gente se junta com o Ninféias, que é um núcleo de investigação feminista também da UFOP, coordenada pela professora Nina Caetano. Então a gente junta as semanas de diversidade com a Semana Afrofeminista e a gente lança o Quirlombos, Afetos, Encontros e Resistência, que foi um evento grande. A gente conseguiu trazer gente de São Paulo, de BH, e basicamente era isso, um evento onde a gente se via, né? Um evento onde a gente via as nossas pautas sendo tocadas, né? Um evento onde a gente via uma pessoa falando sobre os seus afetos, sobre a sua arte, sobre o que te atravessava, sobre o que estava pesquisando. E isso tentando trazer todas as áreas, né? Saúde, arte, territórios, educação, né? Então, a partir de 2018, a gente já lança um outro eixo, que é um eixo muito importante da plataforma Quirlombos, que é o eixo diversidade com a escola. Porque a gente começa a entender tudo isso que eu falei para trás. A gente começa a entender que a gente precisa entrar dentro desse território, que é a escola, que é a educação básica. Porque é lá que as coisas estão acontecendo, é lá que as pessoas estão se formando, e é de lá, né? Lá é o primeiro lugar onde a pessoa é evadida, né? E foram trabalhos muito frutíferos, assim, de perceber que algumas crianças, adolescentes, se sentiam muito representadas, se sentiam muito felizes também com a presença dessa pauta de diversidade dentro da escola, né? Então, também levar possibilidade de existência para outras pessoas, né? Quando a gente entra com essa pauta na escola, quando a gente entra com essa pauta em lugares onde ela é preterida, lançar possibilidades para que outras pessoas que estão lá se vejam e permaneçam também, né? Em 2020, a gente lança Quirlombos, Afetos, Encontros e Resistência, que foi um projeto que a gente conseguiu executar, a gente está finalizando ainda, está rolando. Aliás, assim, o projeto em si já acabou, a gente está agora na parte da prestação de contas,
mas que é um projeto que a gente conseguiu através de um recurso do Fundo de Cultura de BH. Ali a gente lança... Ah, tá. E em 2020 a gente recebe o Prêmio Zumbi de Cultura, Resistência LGBT de Minas Gerais. Ali, em 2020, com o projeto do fundo, a gente vai começar a lançar várias possibilidades de encontro. Primeiro, porque o projeto começa a ser executado junto com o começo da pandemia. Então, a gente teve que refazer, assim, repensar a estrutura do projeto para adaptá-la para o modo remoto. Ah, você caiu, amiga. Machucou não, né? Machuquei não, dessa vez não. Então, a gente começa a ter que entrar nesse formato digital e isso possibilitou, né? No começo a gente teve muito medo, né, de como que isso ia funcionar, mas isso possibilitou criar outros produtos, né, e acessar outras pessoas também. Aqui em Ouro Preto a gente tem aprovado em 2020 uma lei que prevê o combate à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero em estabelecimentos do município de Ouro Preto. Mas até agora nada foi feito pelo Poder Executivo, pelo Poder Público, para que essa lei seja aplicada. Porque a gente sabe que não é só criar a lei. É importante criar a lei, né? O Legislativo está aí para isso. Mas é importante criar mecanismos para que essa lei seja aplicada, seja executada, e para criar mecanismos também de punição para quem infringir essa lei, né? E eu acho, já sugeri, inclusive, para a prefeitura, que os processos de implementação dessa lei devem ser feitos a partir da educação básica, das escolas. Tá. Aí temos a Quirlombos, recebendo o prêmio Zumbi em 2020, na categoria Resistência LGBTQIA+. Temos um processo de ocupação extremamente importante, de hackeamento extremamente importante, que é o da política, porque é ali, né, na política, nas cadeiras das assembleias legislativas, nas cadeiras das prefeituras, nas cadeiras das câmaras de vereadores. Nesse lugar, são nesses lugares onde acontece a tomada de decisão, onde acontece a movimentação política, onde o recurso está rodando, né? Então é extremamente importante que essas corpas estejam nesses lugares, ocupem essas cadeiras. E vocês lembram que eu falei lá atrás, no processo de hackeamento, quando a gente consegue entrar na estrutura, a estrutura começa a criar outros mecanismos para expulsar a gente? Então é isso. Essas manas precisam que nós nos comprometamos com a permanência delas nessas cadeiras. Porque elas já estão sendo retalhadas de todas as formas, ameaçadas, violentadas, né? Eu participei de um processo de candidatura em Ouro Preto com uma chapa coletiva, a vereância. Não fomos eleitas, mas tivemos uma votação expressiva e estamos suplentes. Mas sabemos que é um processo de muita luta. E é um processo muito perigoso, né, para essas pessoas. Porque a sociedade ela vai criando todos os mecanismos para nos violentar quando nós somos pessoas que estão simplesmente passando pela rua, né? O dossiê da ANTRA trouxe um dado para a gente no ano passado muito importante, que mais de 80%, não lembro se é esse número, mas eu acho que é mais de 80% dos casos de assassinato de pessoas trans acontecem em locais públicos, né? Criando situações e atos de espetacularização da violência, né? Então, para essas manas que já estão ocupando esse lugar público e estão ocupando porque foram eleitas,
né? Os mecanismos de violência são outros e são muito pesados. Então, a gente precisa estar junto com elas e nos comprometer para que elas permaneçam nesses lugares, né? Todas as transformações pelas quais minha corpa passou e todos os atravessamentos que experimentei até agora foram fruto do encontro com outras corpas. Passo a entender não somente as minhas questões, mas também a refletir sobre elas a partir de uma experiência coletiva e empática. Quando o eu se torna nós, deixa de caber no reflexo. Vaza. Então é isso, a plataforma Quirlombos. Com o fundo, a gente lançou alguns produtos. Eu vou mostrar para vocês depois, agora no finalzinho, os sites, tá? Que são o Cangerê de Ideias Podcast, e um deles, a temática é Exu nas escolas, então está disponível no Spotify para quem quiser ouvir as conversas do Cangerê Podcast. Temos o Cangerê Vídeo, que está lá no nosso site, e temos o Escuta Queer também, que está lá disponível, e que agora, inclusive, está no canal Futura, e isso através de uma parceria que a gente fez, e foi uma parceria maravilhosa com a TV UFOP, que é a TV educativa aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Além disso, lançamos, com esse recurso, né, lançamos uma oficina com a Giovanna Leodoro, para falar sobre mídias sociais, sobre marketing pessoal e sobre essas questões digitais. Teve uma oficina comigo para falar sobre produção cultural e autogestão para artistas LGBTs. E lançamos também uma revista, que eu vou mostrar rapidinho para vocês. Então é isso. Bem-vindos ao estado do contágio criativo, de proliferação amorosa cuidadosa. Que as perguntas sempre estejam abertas, como nossas mentes e nossas intensidades. Abracemos nossas vulnerabilidades, migremos, transitemos, transinternacionalizemos sem medo, porque juntas todo é mais profundo e leve, não fácil, não romântico, não invencível. Isso é uma fala da Laura Kimbai, que faz parte da plataforma Quirlombos, e tem um texto dela que é incrível, que está no site também. Eu vou mostrar para vocês agora rapidinho o site. Só um minuto. Tá carregando, porque a minha internet ela é do século XVIII. E o site é www.quirlombos.org. Para quem quiser visitar, passear por lá. Aí no site a gente tem textos que foram escritos por pessoas que fazem parte da plataforma. Hoje em dia a plataforma é composta por 19 pessoas. E temos aqui os textos, as abas, né, divididas por resistência, afetos e encontros. Então tem o texto tem a revista que está aqui, e outros textos, vídeos. Essa plataforma digital, né, ela é a primeira plataforma de cultura e arte LGBT de Minas Gerais. A revista está aqui. Nossa, ela ficou tão linda, gente. Ai, aqui. Vou dar só uma folheada rapidinho na revista. Mas para vocês verem depois, com calma, está disponível lá no site.
E a minha internet também é bem lentinha. É essa. 2021, a revista Pilota. Aí a gente tem um editorial escrito pelo Gil de Oliveira, Carla Ribeiro e a Maíra, que foram curadoras do projeto todo, né? E elas escrevem um editorial falando sobre curadoria, né? Esses processos de curadoria, né, que a gente precisa refletir também, né, aí trazendo para o nosso campo das artes, eu acho que a gente precisa refletir sobre todos esses processos de feitura, né, de teatro e de todas as artes cênicas, e que são processos que a gente precisa atravessar, né? Então, quando a gente vai participar de um festival, quando a gente se candidata a qualquer coisa, a gente passa por um processo de curadoria, né? E como que vem acontecendo essas curadorias? O que é uma curadoria, né? O que considera uma curadoria? Então, é importante a gente refletir sobre todos esses processos de curadoria, de crítica, de feitura, né? De estética. Aí tem mais coisas, gente. Tem umas fotos muito lindas que foram feitas a partir de um ateliê de si, que foi conduzido pela Vina Jaguatirica, com outras pessoas. Então, assim, tem uma entrevista inédita com a Suzy Choque, que eu e a Andrea Bazan, que é a irmã dela, fizemos. Na época, eu fiz essa entrevista com Suzy para o meu mestrado, né? Aí a gente voltou nesse material, mexeu nele e deu para ele um outro formato, né? Mais acessível, assim, né? Porque na dissertação ele estava com uma leitura mais acadêmica, assim, então a gente trouxe para uma leitura mais tranquila. E Suzy maravilhosa, minha amiga pessoal. E é isso, não vou mostrar tudo não para ficar com gostinho de... Na hora que acabar a aula, todo mundo vai entrar lá para ver a revista, ver o site. Ai. Então é isso, gente. Eu tô falando, eu falei isso tudo, né? De forma tão rizomática e louca. Ai, não era do começo. Na verdade, eu falei isso tudo para dizer isso aqui, ó. Para dizer isso, que é o cuide-se-nos, né? Que é o cuidar de si, cuidar das nossas peles, que são muitas, né? É a pele que cobre a nossa corpa, a derme, é a pele que cobre a pele da nossa corpa, é a nossa casa, é a sociedade, é o mundo. São muitas peles, então a gente precisa cuidar de todas essas peles e cuidar das outras, né? Para que, de fato, a gente se comprometa com determinadas coisas. Algumas coisas precisam só de um comprometimento maior, precisam de escuta e precisam de respeito, né? E tem sido e vem sendo, né, sempre uma missão muito grande para nós resistir e ocupar esses espaços. E é muito importante que, de certa forma, todo mundo participe disso. Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu queria ouvir também, eu já acho que já falei bastante. Então, acho que a gente tem um tempo, né, além desse tempo que eu falei, para a gente se ouvir. Se alguém quiser fazer perguntas, eu gostaria de deixar aberto também para quem quiser ler o que escreveu, né, nesse papelzinho lá do começo, quiser dividir com a gente aqui, quiser trocar,
É isso, tamo aí. Muito obrigada, Freda. Foi incrível. Parabéns pela apresentação. Obrigada novamente por você ter trazido tantas perspectivas, tanta trajetória e, enfim, informação também. Nossa. E a gente vai se escritando também, né? Porque aqui cada pessoa vai se reverberando nas suas questões. Eu fiquei muito feliz também. Queria dizer assim que é muito importante também comentar que temos um outro momento de relação que eu acho que você não mencionou ainda, que a Freda passou. Sim! Quer falar? Ai, é Quer falar? verdade. Ou eu Eu falo? também sou aluna da Dodge agora, gente. Ela é doutoranda da UDESC, no PPGT, Programa de Pós-Graduação em Travestis, Isso. da Estamos UDESC em maquiando Santa esse lugar. Catarina. Isso. Eu estou muito honrada também de ser orientadora de doutorado dela. Olha a responsabilidade, né, de Cuide-se-nos. São 4 anos de causamento, porque a gente não se casa no queerlombo, a gente se causa. Então, nessas relações afetivas de causamento, a gente não vai habitar uma casa, a gente vai habitar uma causa. E é por isso que a gente não trabalha com alianças, a gente trabalha com companheirismo, porque a aliança é do Bolsonaro, deixa ele lá. Ou do hétero que usa monogamia como uma forma de propriedade do outro corpo, né? Então, nada de aliança, companheirismo. Mas é isso. Vamos lá, gente. Eu vou aqui receber as inscrições. Quem tiver interesse de comentar, trocar, pode levantar a mãozinha aqui, falar no chat. Ai, Dodge, eu esqueci do vídeo. É mesmo. Como que a gente faz? Está aqui. Ai, não sei se a gente passa agora e vai para as questões depois. Eu acho que pode ser agora. Que aí todo mundo vai ter um tempinho para poder criar coragem para Mas, ler e ó, escrever o o vídeo tem vídeo. 14 minutos, agora são 8h13, só para a gente dimensionar, tá? Se alguém tem, eu acho que podia ser, por exemplo, se alguém tem alguma questão agora, quer fazer alguma partilha agora, Sim, sim, pode ser. depois a Aí a gente gente... passa o vídeo no final. Isso. Arrasou. Deixa eu ver o chat. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela, né? Só uma breve observação, eu gostei muito da consigna do exercício que você propôs, da metodologia, justamente porque a gente está aqui num componente que é teórico-prático, né, de pedagogias da cena, onde em alguns momentos a gente está investigando os jogos teatrais nessas circunstâncias que a gente está. E na semana passada, por exemplo, a gente exercitou a leitura de textos teóricos com temperos de entonações e de circunstâncias vocais complexas e diferentes. Do dadaísmo à locução do Bob Esponja, passamos pelo Jornal Nacional e outras, não lembro quem mais me lembra aí. E aí, a gente, enfim, estamos investigando, outro momento também a gente fez um exercício prático de trabalho poético, com texto poético e com movimentos corporais da dança em relação a essa resposta, e hoje tivemos a escrita performativa dentro do aquilombamento, a proposta da Freda. Fiquei muito feliz porque conecta muito com o todo, né, o componente. Queria ouvir vocês também, gente, vamos lá. Inscrição de cada vez. Boa. Sem briga, a gente faz fila um atrás do outro. Menino, puxa o outro. Quem tiver câmera, puder ligar, também é uma sensação boa de a gente se ver. Gente, olha, só para tranquilizar, não precisa fazer sentido o que vocês escreveram, não. Não é uma síntese do que eu falei. É uma síntese do que vocês sentiram
talvez uma síntese, mas não precisa ser uma coisa muito formatada, elaborada, é performativa, pode ser uma música. Eu posso começar. Bom, eu sou da psicologia e eu sou da UNB. Prazer, né, em participar aqui, foi muito bom e foi emocionante. Eu me emocionei muito na parte que você falou sobre a questão de ser pessoas teimosas, assim, né? Porque eu também estou nessa teimosia junto. Porque, sabe, aquela pessoa que não tinha nada ali, enfim, nada entre aspas, né, aos olhos de outras pessoas, mas que veio nessa resistência, né, e tá em um local onde que as pessoas falam, sabe, tipo, opa, onde você tá já, né? Então, eu queria saber como é que foi isso para você, assim, dessa... Porque surge, né, assim, muitas pessoas falando que não, esse não é o seu lugar, quem é você, mal chegou, já quer sentar na janela, né? Enfim, e até mesmo a própria família, né, de que tem uma narrativa, não mexe com isso, até para que a gente não sofra, ou também para não sofrer junto com a gente, né? Eu lembro que até no primeiro semestre da minha graduação, eu pensei em desistir, né? Tipo, eu vim de Lusiana para Brasília e só com o dinheiro da passagem, não sabia o que seria depois. Eu falei, não, bora, já tem um não, bora, só bora. Mas eu senti não vou dar conta, né? Então, eu queria saber de você, como é que foi esse início, assim, né, dessa resistência no meio universitário, né? Que é um meio, pra gente, não tão materializados. Sim, não, é um processo de resistência o tempo inteiro, né? A gente precisa existir em vários lugares, né? A gente precisa existir nas nossas famílias, a gente precisa existir na escola, a gente precisa existir na rua. Então a gente fica resistindo o tempo inteiro, né? Então é um processo que na maioria das vezes longe de mim querer romantizar qualquer coisa que seja, mas é um processo muito desgastante. É muito desgastante. Tem dia que a gente está só cansada, que a gente não quer resistir, a gente só quer ter paz, entendeu? A gente só quer comprar um pão na padaria em paz, voltar para casa e comer esse pão. Só que até o ato de ir na padaria e comprar um pão é um processo de resistência. Então é um processo cotidiano, né? Lá quando eu entrei na graduação, na minha primeira graduação em História, eu ainda era uma pessoa cisgênera. Eu era uma pessoa gay, né? Assim, uma bicha. Gay não, bicha. Mas eu sempre fui uma criança viada, uma adolescente viada. Então, na minha primeira graduação, que foi mais, não foi aqui em Ouro Preto, foi um processo onde eu não questionei muitas coisas, sabe? Eu ia passando por várias coisas, várias atitudes homofóbicas, né? Na época homofóbicas. E eu ia passando por cima de muita coisa. Hoje em dia eu ainda passo por cima de muita coisa, porque quem é travesti sabe, se a gente for brigar por tudo, se a gente for dar bafo com tudo, a gente vai passar o dia dando bafo. E tem mana que faz isso. Sabe? Mas é isso, tem horas que a gente só quer existir, a gente não quer ter que resistir, sabe? Então é um processo muito desgastante. Aí eu costumo dizer que Ouro Preto me transpareceu. Porque aí quando eu vim para Ouro Preto, eu comecei a me entender. Eu comecei a me entender, e eu falo até sobre isso na minha dissertação. Eu comecei a me entender como uma pessoa trans. E eu comecei a me entender como uma pessoa trans
quando eu comecei a ver que existia essa possibilidade e que eu poderia acolhê-la. Mas eu entendi também que essa escolha, né, acolher, né, não essa escolha, mas acolher a minha transgeneridade e transparecer para as pessoas, né, porque é isso, né, a gente transparece. Então, transparecer para as pessoas também seria um ato de resistência e que, a partir disso, eu teria que me confrontar com várias questões que uma pessoa, um homem gay, uma bicha, não teria, não tem que confrontar, sabe? Porque é isso, a gente precisa interseccionar as coisas, porque determinadas opressões só determinadas pessoas passam, né? E é isso, acho que foi isso. Não sei se eu respondi. Temos duas inscrições, primeiro a Joyce, depois Cris, e temos um comentário no chat de Renan. Bom, eu não tenho perguntas, mas quero super agradecer pela aula, eu achei muito interessante, como você disse, sobre o local de fala e também local de escuta. Realmente precisamos nos colocar nessa posição, ouvir mais, refletir e entender a vivência desses corpos presentes na nossa sociedade. Então vamos lá, Joyce? Oi, boa noite. Então, eu gostei bastante, queria agradecer pela presença, eu acho que foi tudo muito tranquilo, assim. Eu fiz algumas anotações sobre essa relação de quilombismo, e eu não sei se eu entendi muito bem sobre como seria essa relação de agrupamento sensível para ocupar, enfim, como resistência, mas seria não só a formação de coletivos, mas também a resistência em si sobre produção, de ocupação dos espaços, dentro das profissões, enfim. Esse seria também sobre isso, ou só sobre o agrupamento dessa relação sensível, de afeto, enfim, de estar com os seus, esse também seria partindo disso. Uma parte que me chamou bastante atenção foi o momento em que estava falando sobre o papel da escola e tudo mais, daí eu anotei a frase sobre educar para a prática da liberdade, e daí você fez algumas perguntas sobre teve professoras trans durante fundamental, ensino médio, graduação, aí sobre pessoas que conhecem, enfim. E daí eu fiquei tipo, gente, eu só tive 2 professoras trans e eu tive que sair da minha universidade, procurar outros lugares para poder encontrar. Encontrei Dodge e encontrei a professora Isabela também. E daí, nessa minha vida aqui, dentro da graduação, eu encontrei uma amiga também. Mas, assim, eu tive que mudar de estado, né? Porque eu sou do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso. Tive que vir para São Luís, aqui no Maranhão, para poder ter esse movimento, né? Porque até então eu não tinha contato. E daí eu fiquei, gente, como foi escasso isso, e não é para ser assim. Eu fiquei, ai, gente. Enfim, mas é sobre isso, eu gostei bastante. Muito obrigada. Joyce, é sobre isso tudo que você disse, o quilombismo. Porque é dentro desses espaços, né, que inicialmente, então a coisa ela vai acontecendo de uma forma não orgânica e não programada, né? Então, é nesses agrupamentos que algumas vezes a gente cria em busca disso que a sociedade não nos dá, né? Que é o afeto, o amor, o respeito, né? Algumas vezes até a reprodução de uma estrutura tradicional, mas de forma desconstruída, né? Mas aí, quando a gente vê que a gente se agrupou, que a gente está junto, que a gente está se amando, que a gente está se cuidando, aí a gente consegue criar outros mecanismos
para furar essa bolha, né, que a gente acaba criando, né? E é um mecanismo de defesa também, né? Porque a gente se agrupa, porque a gente está se defendendo também daquilo que nos aniquila, daquilo que nos violenta o tempo todo. E aí, dentro desses lugares, dentro desses espaços, a gente entende que a gente precisa sair, vazar, transbordar para ocupar outros espaços e promover essa transformação. Por isso que esse lugar inicial é importante, porque isso diz respeito até a autoestima, né, da pessoa, né? Até a disposição que a pessoa tem para poder fazer algo por outras pessoas, né? Então é uma via muito de mão dupla, né? Assim, é uma troca muito grande, né, que acontece quando essas pessoas se agrupam, quando essas pessoas se encontram, né? Cris, Olá. Ah, Olá. fiquei com vergonha de me inscrever logo de começo, assim, porque eu sou ouvinte, né? Estou de pergunta aqui. Olha, aí eu fiquei mais satisfeita ainda quando você disse que não precisava fazer sentido nenhum. Seja livre. A última Ai, que coisa que eu legal. fiz foi esse zero. Esse zero aqui foi para a sua última pergunta, aquela sobre o contato, né, com as pessoas. Trans. Travou? A gente teve o contato. Então, foi coincidentemente o que preencheu, o vazio que tinha sobrado foi esse zero. E depois eu coloquei uma interrogação, porque eu me lembrei que onde eu estudei aqui, o Parque de Belo, que eu conheci elas quando elas ainda eram cis, né? Eram pessoas cis, né? Homens bichos se assumiam dessa maneira. E hoje elas transicionaram e isso se deu muito nesse processo de ir em contato, né, com esse fazer artístico que a gente teve dentro da universidade. E de um outro fazer artístico que foi, elas fazem parte de um coletivo de performance de drags. E você falar que eu tenho esse autoconhecimento e eu acho super importante a, a eu a única frase que eu escrevi aqui Cris, você está nos ouvindo? né, Desculpa te interromper, é que está falhando. Eu ia sugerir se não sei, se você pode ligar a câmera, será que ajuda? Não sei. A gente quer te ver, mas talvez só enquanto você fala, vamos ver. E agora, tá sendo assim? Melhorou. Agora tá melhor, só que assim, eu vou até te pedir para você repetir se você puder, porque muitos momentos da tua fala a gente não entendeu. Sim. Bom, eu vou retornar para as minhas colegas. Elas se autodescobriram na universidade, em contato com esse fazer artístico, né, acadêmico, dentro da academia, e também com o coletivo de drags que elas fazem parte. E então são espaços afetivos, são espaços, são famílias que são criadas, né? E eu acho muito importante essa questão dessa teorização, porque eu nunca tinha ouvido falar do queerlombismo. Então, que bom que existe, né, essa conceituação, esse queerlombismo, e que ele seja proliferado cada vez
mais, né? A única fase que eu escrevi, porque eu gosto muito de trabalhar essa questão do cruel do Arthur, foi sobre essa questão do homem, né? Ser caracterizado, né? Ele é conclusão, ele faz a conclusão do mundo, né? Através da bestialidade dele, através dessa vivência, né? De tudo, de tudo. Emoções positivas, negativas, e isso resulta o que é o mundo, e ele está em constante transição. Então, que bom! Eu fico muito feliz em ouvir essa, esse conceito, né, para tudo o que eu vejo, né, de práticas que existem, né, perto de mim e também distante de mim. Arrasou, Cris. Eu finalizei a minha fala, mas Tem mais alguma pergunta? tem uma que eu me veio na cabeça agora, querida, desculpa. Além do, além do Abdias Nascimento, que outros pensantes, outros acadêmicos, né, seres que trabalharam esses vivências, você utilizou para fazer essa conceituação tão rica que eu anotei o nome dele, vou atrás. Ai, a gente tem a Abdias, tem a Lélia Gonzalez também. Ela é contemporânea do Abdias do Nascimento. E temos também aí a partir de 50, acho que é 50, o Teatro Experimental do Negro, também com Abdias do Nascimento. Então, ali, quando ele traz o Teatro Experimental do Negro, o Abdias do Nascimento ele estava refletindo já sobre o quilombismo e estava refletindo sobre esse problema, né, de representatividade do negro nas artes, no teatro, né? E sobre como que estava se dando e como que ia acontecer essa construção desse imaginário do negro, né, nas artes. Então, o Teatro Experimental do Negro foi assim um grande acontecimento nas artes do Brasil, né? Eu acho uma pena não ter uma disciplina ou mais, né, nas graduações em teatro, em artes cênicas, que vão pesquisar e que vão trazer esses referenciais do teatro negro, né? Que não aparece. A gente às vezes fica aí por 4 anos batendo cabeça no Stanislavski, que é importante também, no Arthur, em todos esses teóricos que são, na sua grande maioria, brancos e europeus, né? Mas a gente esquece que... A gente não, quem esquece é a academia, quem esquece é a grade curricular. Que a gente tem Abdias do Nascimento aí, que foi uma figura importantíssima, né, para refletir sobre o teatro negro, e para além de refletir sobre o teatro negro, para refletir sobre a existência do negro, né, e como que o negro se organizou a partir desse contexto ao qual ele foi colocado, que é o contexto de escravização, né, no Brasil. E muito disso, muito do que ele reflete sobre o teatro experimental do negro, ele bebe, ele vem a partir também dessa reflexão sobre o quilombismo, né? Para pensar em como que estava se dando essa organização lá atrás, né? Quando o negro fugia e precisava se organizar em comunidade, né? Como que era essa organização? Então são essas possibilidades, essas outras possibilidades, né? De narrativa. E essa reflexão também sobre essas outras formas de produção artística e teatral, né? Então, eu gosto de fazer esse paralelo sobre o teatro experimental do negro e do quilombismo para falar sobre
o queerlombismo e sobre o contexto transvestigênero nas artes, porque foram mecanismos muito violentos, né, com ambos, né, o racismo e a transfobia e a homofobia estão, assim, caminhando juntos, né, porque não tem como eu falar sobre transfobia sem falar sobre racismo, né, e são questões muito estruturais, né, então, eu acho que é isso. Tem outros teóricos também, Cris, eu vou mandar para a Dodi, eu tenho uma relação de referências bibliográficas que falam sobre o teatro experimental do negro, e agora estamos aí tentando constituir, né, também essa memória e essa história trans, né, nas artes e em todos os lugares aí que a gente está dando conta de ocupar. E Freda, eu ia pedir também para você, caso você possa compartilhar a tua apresentação comigo, eu disponibilizo para a turma e para as pessoas ouvirem. Sim, claro. Também. Legal. Claro. Queria saber se temos mais contribuições, comentários, perguntas. Senão, a gente podia passar o vídeo, Cris e Arthur. Sim. Cris já falou, né? Arthur. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer a Dodi por me acolher aqui, eu também sou ouvinte. Agradecer a Fredona mais uma vez, minha mana, minha amiga, minha irmã, minha mama, faz parte da Queerlombos. Eu queria pedir para a Fredona falar um pouco, é sempre maravilhoso ouvi-la, tanto institucionalmente, né, quando ela está ocupando a posição de falar, quanto em todos os outros espaços que a gente já se encontrou e se encontra. Mas, pegando um pouco na pergunta da Cris, assim, porque por mais que existam as referências, né, você já citou algumas aqui, mas como você tocou nisso, mas eu acho que valeria a pena talvez você falar mais sobre a importância do dispositivo de escrita que você fez na sua dissertação, né, e a importância da multiplicidade, porque eu acho, aí a minha avaliação um pouco assim, né, que eu acho que o que diferencia a Queerlombos de outros agrupamentos é justamente porque a gente já teve até discussões sobre isso, né? Por que a gente mantém o queer na escrita em inglês, justamente para englobar porque na Queerlombos existem pessoas brancas, não existem pessoas brancas hétero, mas existem pessoas brancas cis. E eu acho que essa multiplicidade é o que nos torna diferente, inclusive no embate, né? Porque a gente faz um monte de coisa, um monte de bafo, mas não significa que isso seja feito sempre de uma forma que todas nós concordemos o tempo inteiro uma com as outras, que não seja necessário, dentro dos próprios momentos da coletiva, demarcar posições e assumir, né, de alguma forma, acolher essa disputa de poder entender a hora que cada uma ali tem que recuar o seu privilégio. E eu acho que, de alguma forma, quando você desenvolve o dispositivo da escrita fora da pele, aí isso eu que estou chamando de dispositivo, né? Mas a metodologia, você também contribui, eu acho, com esse passo de conseguir produzir um conhecimento múltiplo a partir, de fato, dessa troca de experiências, né? Porque eu acho que você, mais do que ninguém, aí para já concluir um pouco a minha fala, assim, você fala de si, mas você só porque você está com as suas o tempo todo. Você não está falando de si em si mesmado, você não está falando de si somente a partir da sua experiência. Eu acho que isso é importante, talvez, de destrinchar, porque eu acho que tem uma potência aí, sabe? É sobre a minha pele, é uma escrita em primeira pessoa, mas ela é contaminada tanto pela ancestralidade, mas também por isso que a gente viu na fala da Bichart com você, inclusive numa live, né, da ancestralidade palpável, né, dessa ancestral que eu posso abraçar, que eu posso tomar café, que eu chamo para o almoço que eu estou fazendo, né. Obrigado. Sim. É por isso que é no tempo espiralar, né? Que é lá atrás, é aqui, é amanhã.
É tudo misturado. E foi muito louco esse negócio que depois ainda conversei com ela, com a Bia, sobre essa conversa que a gente teve, essa live, né? Foi uma live. E é muito doido você pensar numa ancestralidade palpável, né? Porque quando você fala em ancestralidade, você já pensa numa coisa que está muito distante, ou que talvez já morreu, né? E que está lá atrás. Mas, para gente, né, que normalmente não aparece nas bibliografias, normalmente não aparece nas falas institucionais, para a gente constituir uma memória, né? Aí eu lembro também muito do que falou a Conceição Evaristo, né? Que a gente precisa criar ficção, às vezes, das coisas que aconteceram com a gente, com os nossos no passado, porque a nossa memória ela foi apagada, né? E, de fato, foi apagada. Tanto é que a gente só descobriu que Chica Manicongo existiu porque uma historiadora foi lá em Portugal, no tombo, e pesquisou esses papéis que estavam lá arquivados. Porque se fosse depender do livro didático de história, travesti nem existe, né? Então, quando eu fui fazer a minha dissertação, eu tive um gravíssimo problema de bibliografia, de epistemologia, porque eu estava falando sobre uma coisa e eu não encontrava nenhum teórico desses, né, dos bonitão das artes, que falava sobre isso. Então, assim, eu falava assim, gente, mas e aí? Quem que eu vou citar? Né? O meu sonho era que a minha dissertação fosse toda da primeira capítulo até as considerações finais, consideração só de pessoas trans, né? Mas aí é um sonho que a gente está construindo agora. Então eu precisava de criar, né, um dispositivo, que eu acho que é isso mesmo, foi um dispositivo para transformar, para transparecer e para trazer, né? Não é nem para dar voz, é para trazer a presença das nossas ancestrais vivas e palpáveis. Então, esse dispositivo, na verdade, ele foi uma estratégia, né? Também foi uma estratégia de guerrilha dentro da academia, para poder constituir essa memória ancestral. Né? Então, eu comecei a estabelecer conversas. Então, não é um dispositivo muito elaborado, mas é um dispositivo de escuta. Né? Porque aí eu fui entendendo que existia muito lugar de fala, mas não existia lugar de escuta. Então, eu precisava ouvir essas pessoas. Então, eu convoquei assim, algumas pessoas que eu já sabia que estavam aí fazendo arte, né? Que foi a Academia Transliterária, todas. A Júlia Santos, que fazia parte do coletivo Pretas T, né, de BH, J. Mombassa e Suzy Choque. Essas pessoas foram convocadas para participar desse dispositivo, que era a afetação escrita que sai da pele. Essas pessoas estão na minha capítula 2ª. Aí vem a capítulo 3ª, que é onde eu convoco todas as pessoas que fazem parte, né, do meu convívio, da minha formação, também para a mesma coisa, para estabelecer uma conversa com essas pessoas. E a partir disso, a partir desse diálogo, a partir dessas conversas, que eu fui conseguindo, então isso foi a linha da minha dissertação. E eu só consegui costurar a minha dissertação quando eu recebi essa linha, que era essa conversa. E a dissertação foi toda costurada a partir desse dispositivo, né? Hoje em dia já temos mais citáveis, mais travestis. Estão aqui todas empilhadas na minha frente. Porque é isso, né?
Tem até um trechinho aqui, ó, da Grada, que ela diz assim: a ideia de que se tem de escrever quase como uma obrigação moral incorpora a crença de que a história pode, entre aspas, abre aspas, ser interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária. Isso quem disse foi Bell Hooks, em 1990. Escrever este livro foi, de fato, uma forma de transformar, pois aqui eu não sou a outra, mas sim eu própria. Não sou o objeto, mas o sujeito. Então eu começo esse dispositivo falando de mim, da minha poética, né, da minha existência, na primeira pessoa, para depois, quando eu me entendo como sujeita, escritora da minha própria história, eu possa ouvir outras. Aí eu deixo de ser eu mesma e viro outras, e vira coletivo, né? Aí transborda. Acho que é isso, respondi. Tô rizomática hoje. Eu tenho falado assim, menos Deleuze e mais Deleda. E você Mas trouxe, Deleda. você trouxe a Leda Maria Martins, né? Quando você fala do tempo espiralar, e a gente leu também aqui nesse componente. Tivemos uma aula, né? Com o texto Performance do tempo espiralar, para entender as pedagogias da cena nessas perspectivas, né? Então foi muito bem pontuado, né? Que o quilombismo é espiralar, né? Espiralar. Porque é isso, né? Eu acho que essa conexão séria e vertical com as histórias de aquilombamento, né, que estão ligadas, né, a uma resistência aos processos racistas da escravidão, de todo esse processo do tráfico de pessoas negras no Brasil, não é o passado, ainda é. Né? Então, acho que romper com esse modo temporal e perceber que o aquilombamento ainda é, né, essa relação que a gente precisa perceber, né, que todos esses complexos, né, a própria J. Mombassa, no texto A Plantação Cognitiva, fala, né, como a gente vive com as nossas artes, com o nosso pensamento, hoje os grupos não hegemônicos, a gente acaba sendo também trabalhadoras de uma outra plantação, de uma escravidão que está acontecendo nesse momento, né? Exatamente. Bem babado. E aí, gente, mais alguém gostaria de trazer alguma reflexão, comentário? Estamos quase no final. Temos o vídeo para passar, tem 14 minutos, a gente tem 11, né? Então, só para dimensionar, não sei se a gente pode também ver até o final, né? Passar um pouquinho do final da aula, se vocês não se importarem. Mas, para fechar, aí a gente vê o vídeo. O que vocês acham? Pode ser? Tá. Antes de ver o vídeo, só vou fazer um comentário aqui sobre a aula da semana que vem, para dizer também que a gente vai anunciar já já. Vamos receber outra grandona, outra mama, que é a Letícia Carolina. Minha mana. Ela vai trazer o tema da aula é Pedagogias Transnordestinas, e a gente vai ter também, abrir para quem quiser assistir como ouvinte, fica aí o convite. Agradeço novamente, mas vamos lá. Eu já vou querer ouvir como ouvinte. Venha. Eu vou aqui projetar então a tela. Depois do vídeo a gente vai encerrar, Dodi? Não, vamos voltar a falar, né? Tá. Ou vocês querem fazer essa fala e passar o link? O que vocês preferem? Não, vamos passar, peraí. Gente, é minha luz gêmea, desculpa.
Eu só vou pedir a gentileza que vocês me confirmem se estão ouvindo quando eu der o play. Qualquer ato de movimento revolucionário que seja, venha para a guerra dos afetos. Basta de toque das normas, Estão ouvindo? amarras e ataques. A professora tá bem baixinha. Tirar a vida. Esse é o volume que eu consigo aqui por conta do computador, não tá bom. Se a gente compartilhar o link. Pode ser, Dodi. Aí todo mundo assiste no link, né? Isso, eu posso compartilhar. Deixa eu abrir minha câmera. Eu posso compartilhar com vocês o link do vídeo, a apresentação e os textos que eu falei. Ah, pronto. Depois você fala, né? Isso. Assiste agora. Tá. Então, vamos lá. Quem mais? Ou então a Freda faz as considerações finais, já? Gente, que silêncio hoje. É o frio? O que tá acontecendo? Aqui em Ouro Preto tá frio pra caralho. Essa turma é tão participativa. Não, mas não tô sendo irônica, não. Tô sendo sincera, porque é isso mesmo. A turma é bem participativa mesmo. Tá fazendo muito frio, gente. É o frio, né? Mas isso aí é gelo no coração, é diferente. Hein? Não tô entendendo nada. Tá. Freda. Então é isso. Quer fazer as considerações finais? Sim, eu acho que é isso. Eu já falei bastante, né, sobre tanta coisa. Até eu vou ter que pensar no que eu disse hoje. Mas agradecer, né, pela escuta, pelo espaço de encontro. É extremamente importante, assim, para mim, né, poder estar aqui, falar com vocês, encontrar. Eu acho que algo sempre se move, né, tanto aí quanto aqui, né, quando a gente se dispõe a isso. E só agradecer mesmo, gratidão a Dodi pelo convite, pelas parcerias de sempre, que estão aí bombando, aguardem que a gente está armando uma bomba. E vamos junto. Eu mandei aí no chat o e-mail, né, que sai da pele, que aí alguém, se quiser ficar, se sentir à vontade, se sentir confortável, quiser compartilhar o que escreveu. Esse e-mail está sempre aberto para conversas fora da pele. E é isso, só agradeço. Beatriz está dizendo aqui no chat, foi uma honra presenciar esse encontro, cheio de potência. Muito obrigada, Freda, Dodi, todos presentes. Daniel, foi lindo, muito obrigado. Gratidão por me permitir participar dessa aula. É isso, gente. Universidade pública tem que ser aberta mesmo, arrebentar essas comportas, né? Não tenho muito o que falar, só agradecer a aula maravilhosa. Então, show me, raio laser. Raio laser. Freda, muito carinho por você. Obrigada por ser minha mana, minha mama. E eu acho que é importante a gente conhecer como esses espaços de troca também são epistemologia e são saber da mais altíssima qualidade e profundidade, porque a universidade ela é tão fria no sentido de burocracia, dos colegiados, comissões, projetos, e às vezes acaba perdendo de vista esses afetos exatamente que estão na base do dispositivo do Queer Longos,
e como que a gente estabelecer essas relações de cuidado fazem parte de um projeto de outra universidade também, né? Falando um pouco desse espaço, né, que a gente está, ela precisa ruir. Essa universidade que a gente tem nesse modelo não dá conta de trocas que reconheçam o afeto como um saber, né? Pelo contrário, a gente é ensinada na universidade a sentir menos. Então, a gente é ensinada a racionalizar, a objetificar, né? Ter um campo fora de si, que não tem pele, né? A universidade, ela... olha, a Freda até saiu, né? Falei tanto aqui. Ela falou tanto também, né, de como permanecer nos espaços, como a gente sai deles. Acabou saindo também. Mas talvez ela volte. Ah, tá aqui? Bangalô de Irene. Freda? Tô aqui. O meu celular descarregou. Agora eu sou essa outra pessoa. Você estava dando um exemplo concreto de sair da universidade. Né? Agora eu sou pessoa jurídica. Pronto. Pessoa jurídica. Mas é isso. Tenho muita gratidão a você por teu axé, por tua força, por você congregar muitas, né? Como disse Arthur, você nunca está só. Você sempre fala de muitas peles. E eu acho que é isso. Também agradeço a todo mundo que veio, né? Pessoas de fora também. Cris, inclusive, já trocamos ideia, mas é a primeira vez, né, que a gente se fala aqui, tela a tela. Ela comprou os livros, né? Teatro da Comida e os Vestir. E é isso. Obrigada, gente. Um beijo em vocês e vamos trocando até semana que vem, então. Beijo, gente. Obrigado. Beijo.